Sou Adriana Mello e hoje eu quero compartilhar mais uma experiência da minha vida, né? Um testemunho aqui que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei você que está aqui no meu canal, se você é cristã, qual é a sua religião, se você acredita em Deus ou não, mas eu tenho compartilhado muito aqui as minhas experiências com Deus, o que Deus tem feito na minha vida, e é sobre mais uma experiência que eu tive com Deus através de um culto. O culto era falando sobre superando o medo através dos cuidados de Deus. E nesse dia eu estava lá, normal, sentada, ouvindo a palavra, e foi contada uma determinada história de uma pessoa em que essa pessoa, ela era adolescente e perdeu o pai dela. Então, naquele momento ali que ele perdeu o pai, por raiva, orgulho e revolta, né? Ele fez uma promessa para ele, para si próprio. E aquela promessa levou a ele a ser uma pessoa muito bem-sucedida, levou a ele a realmente conquistar bens materiais, a ter um cargo alto, bem posicionado, tá? E o que eu quero dizer é o seguinte: o que tinha a ver aquela história que estava sendo pregada ali naquele momento, falada, e com a minha história. Foi quando eu estava sentada lá e eu vi toda aquela história que o pai dele faleceu e ele passou por dificuldade financeira, não tinha dinheiro, enfim, dependeu de pessoas até para levar o pai dele para o hospital, porque eles não tinham carro. Então isso gerou uma revolta, né? E ele falou que nunca mais ia depender de ninguém. E Deus falou assim: ele pensou que por falta de ter o carro para chegar rápido no hospital, o pai dele não iria morrer. Mas, Adriano, o pai dele iria morrer naquele dia porque era o dia do pai dele, independente dele ter dinheiro, dele ter carro, dele ter recursos financeiros. Foi isso que Deus falou comigo naquele momento. E aí eu, sem entender qual era o sentido daquela pregação, porque que Deus queria me mostrar com aquilo, o que Deus queria me ensinar e me mostrar. E aí foi quando ele me fez lembrar que no exato momento da sepultura ali, do sepultamento do meu esposo, eu também fiz uma promessa para mim mesma. Eu também prometi que eu não iria depender de ninguém e que eu iria dar tudo de bom e do melhor e que a minha vida iria mudar. Então foi aí que teve ligação aquela pregação com a minha vida. Foi quando o Espírito Santo trouxe consciência do que a minha vida teria se tornado, de quem eu teria me tornado por causa de uma promessa baseada numa revolta. E aí, quando foi naquele dia, eu saí lá do sepultamento do meu esposo, eu fui para casa da minha mãe, e 2 dias depois Deus enviou uma pessoa que levou uma mensagem para mim, dizendo que se eu quisesse aceitar Ele, aceitar Jesus e andar nos caminhos da porta estreita, eu teria uma vida extraordinária, e que a porta larga, onde eu já estava, onde eu já conhecia, se eu queria continuar lá. E aí eu disse sim. Eu falei que eu não queria mais viver na porta larga, eu não queria voltar para os caminhos que eu já conhecia, por onde eu já andei. E aí eu aceitei. E aí eu fiquei esperando, né, depois que meu esposo faleceu. E sim, depois Deus começou a vir com o cuidado dele, a cuidar de mim. Aquele medo que existia de faltar dinheiro, de faltar comida, de faltar as coisas para o meu filho, porque eu era uma mãe que não trabalhava, que cuidava de casa e cuidava do Henrique, eu era dona do lar, então o meu esposo era o provedor. E aí sim, eu passei por muita necessidade financeira, por muita dificuldade depois que o meu esposo faleceu, mas a minha história mudou. Eu tive os cuidados de Deus. Deus sempre proveu em todas as minhas necessidades, em todas as circunstâncias. E aí eu não deixei ser guiada pelo meu orgulho, pela minha promessa que eu havia feito naquele momento. Aquela promessa morreu
E aí eu sim deixei ser cuidada, guiada e conduzida por Deus. Houve uma nova promessa. Foi quando eu entrei para a igreja 1 mês após a morte do meu esposo. Eu conheci a igreja, eu aceitei Jesus, fiz uma nova promessa de que eu iria superar a minha dor, de que eu iria superar todo aquele trauma, de que eu ia viver uma vida melhor, que eu iria me tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor, mais humilde, e que eu iria olhar para a situação, né? Quem que eu poderia ajudar diante do que eu vivi? Porque eu sei como que é perder uma pessoa, perder um ente querido. Então eu passei tanto a vir aqui, a gravar esses vídeos para poder ajudar, para confortar o próximo, para amenizar a dor do outro e dizer como que eu superei, como foi que eu consegui superar o trauma da perda, a dor da perda, porque não é fácil quando você perde um ente querido seu. E quando você faz uma promessa baseada na revolta, ela pode ser um motor para você se transformar para o bem, ou você pode se destruir para o mal, tá? Porque aquilo gera um orgulho no seu ego e aí você acaba fazendo coisas que te leva à destruição, que te afasta da presença de Deus. E foi o que aconteceu com aquela história que eu ouvi lá no culto, e que a pessoa, ela se corrompeu. Ela é muito bem sucedida, mas gerou uma revolta dentro dele e não houve a humildade. Hoje ele é bem sucedido, ele poderia estar com a história que ele viveu, com tudo aquilo que ele viveu, ele poderia estar ajudando as pessoas de como não passar por aquilo, né? De como ter uma vida melhor, de como fazer dinheiro, de como sair dessa situação. E aí não, hoje ele olha só pro eu, né? Pro eu dele, pra família dele, que o dinheiro dele é para usufruir e para sustentar a família dele, porque o medo ainda existe dentro dele. Ele sempre vai existir, esse medo dentro dele, o medo da falta, o medo de faltar o dinheiro. Então, quando a pessoa ela tem esse medo, não deixa Deus conduzir a vida dele, ele vai sempre existir esse vazio, esse medo de que um dia pode faltar. Então todo o dinheiro que ele vem a ganhar, ele vai sempre guardar, ele vai sempre reter para ele, para que, com medo de não faltar de novo, para que ele não venha passar por aquela situação que ele passou, que ele enfrentou na infância, na adolescência, e que por conta de que ele pensou, se eu tivesse dinheiro, isso não teria acontecido. Se eu tivesse um carro naquele momento, eu teria chegado mais rápido ao hospital, meu pai não teria falecido. E não, independente dele ter dinheiro ou não, aquilo iria acontecer na vida dele, tá? Porque já estava marcado. Naquele momento, eu me senti tão grata. O que aconteceu? Uma pessoa, uma mulher, se dispôs a ouvir a voz de Deus e ir lá na minha casa, obedeceu e foi lá. E aí eu falei, caramba, ela mudou a minha história, ela mudou a minha vida, ela mudou a vida do meu filho, ela mudou a minha geração, a geração do Henrique, porque, como diz na palavra, ensine o seu filho nos caminhos do Senhor e quando ele for velho, ele jamais se desviará, sabe? E é isso que eu tô fazendo, ensinando o Henrique no caminho do Senhor. Eu estou nos caminhos do Senhor. Não vou dizer que a porta é estreita, a gente não tem dificuldade, que é tudo mil maravilhas. Não, porque Jesus veio na terra, ele teve dificuldade, ele teve problema, ele venceu o mundo. E é assim que nós cristãos devemos pensar, que nós também venceremos as nossas lutas e as nossas batalhas diárias. Então, foi isso que Deus trouxe a consciência de quem eu teria me tornado por causa de uma promessa feita no momento errado, na hora errada, baseada na revolta, na tristeza, no orgulho e na raiva. Então cuidado com a promessa que você vai fazer no momento que você vai fazer, porque se você tiver com raiva, magoada, ferida, não faça promessa nenhuma para você mesmo, porque você vai fazer a qualquer custo, você vai querer cumprir essa promessa. Você nunca vai querer permitir sair daquela promessa, e você vai viver sempre mais e mais e mais só
para cumprir aquilo que você prometeu para você mesmo, o seu ego. E aí que entra o orgulho. O orgulho, ele faz a gente cair na desgraça. Ele destrói a nossa vida. Pesquisas, né, mostram que quando a gente passa por um trauma na infância, ou quando a gente passa por alguma perda, por alguma coisa muito traumática, isso pode destruir a nossa vida. Se você tiver com seu coração magoado, ferido, tá? E quando você tá com seu coração aberto, assim como depois que eu conheci e aceitei Jesus, que eu fiz uma nova promessa, que eu iria mudar a minha história, que eu iria ajudar o próximo a superar. Quando eu encontrasse alguma mulher que falasse, eu sou viúva, eu iria tentar ajudar aquela pessoa, porque eu já passei por isso, eu já passei pela perda, eu sei como é perder um marido, perder uma pessoa que você ama, que você gosta, e às vezes você acaba passando por uma dificuldade, uma perda tão forte que você acaba fazendo uma promessa para si mesmo. Cuidado com a promessa que você faz para si mesmo, para que você não caia na destruição, para que você não saia do caminho que se deve andar, nos caminhos do Senhor, porque assim como diz na palavra, buscai primeiro o reino e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Hoje eu tenho um novo pensamento, a minha mente foi renovada, a promessa que eu fiz está me levando a um lugar de transformação para que eu possa estudar mais, para que eu possa trabalhar mais, para que eu possa ajudar mais o outro, porque se você não tiver dinheiro, como que você vai ajudar o próximo? Né? Você não tem como ajudar ninguém se você não tiver recursos financeiros. Então, quando muda o sentido da promessa, aí as coisas fluem, as coisas mudam, porque você não olha só para si. Eu não quero mais trabalhar só para manter o Henrique no conforto do Henrique e o meu conforto. Eu penso já em contribuir quando eu possa olhar alguém numa situação difícil, assim como eu passei por necessidade, eu poder ajudar alguém que esteja passando. Então, aquele homem que se tornou muito bem sucedido, ele não faz isso. Ele simplesmente olha somente para a família dele. Todo o dinheiro que ele tem é para o uso dele, exclusivamente da família dele. Ele não se preocupa se a família, se o próximo está precisando de ajuda. Ele não pode ajudar, porque se ele ajudar, sempre vai faltar para ele. É assim que a pessoa egoísta pensa, né? A pessoa que não conhece o caminho da verdade, da vida, que é caminhar com Jesus. Ela pensa que sempre que ela tem, ela precisa reter para ela e para a família dela, porque se ela contribuir, se ela ajudar, vai faltar. E aí que entrou, né, aquela palavra, superando o medo através dos cuidados de Deus, porque aí Deus entrou com a provisão. Deus começou a cuidar de mim. Gente, eu tinha muito medo, sim, eu tinha muito medo de faltar pro Henrique. Diz na palavra, não te preocupes com o dia de amanhã, porque nada vai lhe faltar, entendeu? Então, Deus entrou com a provisão, Deus entrou com o cuidado dele, e eu deixei ser guiada pelos cuidados de Deus. Busco ser uma pessoa mais humilde, mais amorosa, mais bondosa, depois de todo aquela revolta, todo aquele medo que me gerou quando meu esposo faleceu. Aquele plano, aquela decisão, aquela promessa que eu fiz morreu, tá? Acabou aquela promessa, e se Deus não tivesse me resgatado, sim, eu poderia estar num caminho da porta larga, que eu já sei como é que era, eu sei quem eu era, eu sei do que eu seria capaz para fazer, para conseguir tudo aquilo que eu prometi naquele momento de dor, naquele momento de promessa, de revolta que eu fiz. Então, Deus entrou com a provisão e me tirou do medo, me tirou daquela angústia. E aí hoje eu vivo uma vida totalmente diferente. E o que eu quero dizer para você: busque primeiro as coisas do alto, busque primeiro as coisas do reino, e as demais coisas sim lhe serão acrescentadas. Nós precisamos sim trabalhar, estudar, nós precisamos ter dinheiro, porque nós vivemos em um mundo capitalista. Nós precisamos sim de dinheiro para viver aqui na terra.
pense que o dinheiro não te domina, mas sim você domina o dinheiro, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar no vídeo de hoje, que você seja transformada, assim como eu fui, que você possa refletir nessa mensagem que eu te passei, que possa te ajudar e contribuir em alguma coisa para sua vida, tá? Que você se inscreva no meu canal, deixe seu like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.